tenham tido um bom fim de semana. E aqui estamos novamente para iniciar o Evangelho no Lar, que efetuamos quinzenalmente, não só com o intuito de exemplificar como devemos fazer lá em casa, mas também para rogarmos bênçãos para a nossa vida. E nesta hora vamos iniciar com uma pequenina prece, rogando a Jesus que fique conosco. Querido Mestre Jesus, que a Tua paz nos envolva nesta hora, a todos aqueles que aqui estamos presentes, encarnados e desencarnados, e a todos os irmãos nossos, que onde quer que se encontrem, mais necessitem da Tua infinita misericórdia, do Teu grande amor. Agradecemos por esta hora, Jesus, em que vimos à Tua casa, a este ponto de luz, onde sempre encontramos o consolo, o carinho e o aprendizado de que sempre estamos necessitados. Que Tu possas ficar connosco, Jesus, que possas enviar os anjos bons, os espíritos de luz, a fim de que eles nos envolvam e nos auxiliem neste momento, transformando este local num ponto de recepção, pois sempre estamos carenciados das Tuas bênçãos, Jesus, mas também num ponto de emissão de energia salutar, que dos nossos corações, o nosso bem-querer, a nossa vontade de ajudar todos aqueles que se encontram em maior necessidade, seja uma realidade. Que esta energia daqui irradiada possa chegar a todos os cantinhos da Terra, levando o consolo, levando a paz, levando a esperança. Te agradecemos, Jesus, por teres vindo um dia, descendo à nossa condição, Jesus, a fim de que mais facilmente nos fosse possível entender a Tua mensagem. Te agradecemos, Jesus, pelo Evangelho, pela boa nova que nos deixaste, e Te rogamos que nos auxilies, Senhor, para que ela não seja apenas para nós um conjunto de bonitas lições, mas que seja roteiro, que seja orientação para a nossa vida, que queremos sempre compartilhar contigo. Que assim seja. Boa noite a todos. Portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Ponto 1. Isto é a introduçãozinha que diz: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. São João, capítulo 18 a 33, versículos 36 e 37. Então agora o ponto 1 do capítulo 2, Vida Futura, diz-nos assim: Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ela apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio.
Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou não os consideram puéris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor ignorante que precisava de ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens da sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreendiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, de onde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em outros vários, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os factos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstancialmente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. A realeza de Jesus é o segundo ponto do capítulo 2. Que não é deste mundo o reino de Jesus. Todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira
sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral prolonga-se e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Ora, temos aqui uma leitura extremamente interessante que nos fala no futuro, porque senão não teria razão de vivermos neste mundo atual, porque ou então se só tivéssemos esta existência, não seria, se calhar, o Pai não seria justo, porque ora, uns são ricos, outros são pobres, uns são doentes, outros são sãos. Assim, todos nós vamos ter a oportunidade, de certeza, de passar por todos estes percursos, com o intuito, como diz aqui nesta passagem, que um dia vamos ser anjos. Ora, nós fomos criados lá atrás no tempo simples e ignorantes e estamos sujeitos a uma lei, que é a lei da evolução, e vamos ter que evoluir até chegarmos a espíritos puros, que são os anjos, os arcanjos. Mas para subirmos estes degraus vamos ter que trabalhar. Uma coisa que também que a nossa doutrina nos esclarece é que nós, a partir do momento que atingimos determinado estágio, nesse estágio podemos não evoluir, mas também não vamos regredir. Estagnamos, não há regressão na vida espiritual. E o nosso mundo não é este. Este é apenas um mundo de passagem, porque o nosso mundo é o mundo lá em cima, entre aspas, é o mundo espiritual. Lá é que é o verdadeiro mundo. Nós aqui estamos de passagem para cumprir provas ou expiações, o que nós nos propusemos lá em cima, porque quando estamos na erraticidade, nós temos consciência completamente aberta e soubemos o que é que fizemos em outras existências. Eu não digo outras vidas, porque vida é só uma, porque nós somos imortais. Portanto, nós temos várias existências, vida, uma só. Nós sabemos o que é que fizemos noutras existências e como lá em cima a consciência se abre completamente, nós queremos vir, eu quero ir cumprir estas provas, só que o Pai é tão bom que nos deixa pagar, entre aspas, pagar a prestações, porque se fôssemos pagar tudo de uma vez, íamos falir outra vez. Então, aos poucos e poucos, vamos cumprindo. Se o mundo que estamos, como foi dito na palestra anterior pela irmã Filomena, é um mundo de provas e expiações, se não for pelas provas, porque a prova somos nós que escolhemos, a expiação é imposta. Teremos que ser pela expiação, e a expiação implica a dor. Também Jesus veio dar-nos esse exemplo. Portanto, as leis da natureza, o Deus, como falam aqui, o Deus não castiga, mas Deus também não permeia. Deus é soberanamente justo. Portanto, nós é que temos que cumprir com as leis. E as leis divinas são apenas 11. Enquanto as leis dos homens, se uma pessoa pegar num código de processo penal, elas são, sei lá, não direi milhares, mas serão centenas com centenas de alíneas. Portanto, e as leis divinas são apenas 11, que estão impressas na nossa consciência e nós sabemos ou não o que é que temos que cumprir para chegarmos, portanto, à angelitude, que é o nosso pretexto de termos sido criados pelo Pai, simples e ignorantes, passamos já pelos vários reinos da natureza, estamos no reino nominal consciencial e pronto, agora aqui resta-nos ainda alguns aninhos até chegarmos a anjos. Se houver alguma dúvida. Daí o tema, a vida futura. Se alguém quiser completar mais alguma coisa. Já falei? O reino de Deus é algo que está no nosso coração. É a essência divina que o Pai, como disse o Nuno, colocou em nós quando nos criou simples e ignorantes. E mais, ele disse-nos, o reino de Deus está dentro de vós. E
é nisso que temos que confiar, que de facto é no desabrochar das nossas potencialidades, das nossas virtudes, daquilo que nós sabemos que está dentro de nós e que tem que ser trabalhado, que de facto continuaremos a crescer para atingir a angelitude e, consequentemente, aquela felicidade a que fomos destinados. Pode? Não pode. Não. Não pode haver Não perguntas sabia. no Evangelho. Terá que ser, por exemplo, na hora seguinte. Na hora a seguir no estudo. Sim, no estudo. Não se esqueça da pergunta e coloque a pergunta na hora a seguir. Podes ler. Do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus. Lucas 14, 27. Os círculos cristãos, de todos os matizes, permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir à comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sei que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor, porque se confiaram à revolta, no endurecimento e na fuga. Outros aparecem, seguindo o Mestre, nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Esta leitura não se Também pode comentar. Também.
de facto a leitura. Queres comentar? Não, força. A leitura vem de facto, como quase sempre, ao encontro da mensagem do Evangelho. E ela nos mostra que de facto não é tão fácil caminharmos pelos caminhos mais certos, porque de facto as nossas dificuldades ainda são muitas, as nossas dívidas ao longo das existências passadas nem sempre foram as mais salutares. E ainda hoje percebemos que estamos aqui com tantas dificuldades, portanto, de certeza que acarretamos para esta altura muitos problemas e muitas dívidas que temos que ir pagando aos poucos. Pronto, é isso que confiamos de facto no auxílio divino para que o possamos fazer da melhor forma. É a cruz que nós carregamos, não é? Precisamente. Portanto, é aí que temos de ter a nossa força e a nossa coragem para podermos realmente carregar com a cruz e não cortar o madeiro para ela se tornar mais leve, não é? Mas devemos sim suportá-la de forma a podermos passar para o lado de lá, exatamente como sendo ela a nossa escada. E essa cruz que devemos abraçar, seja ela menos boa ou muito boa, é a cruz que nós merecemos e é a partir daí que se faz o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento espiritual. É a partir da cruz que temos. Vamos dizer, penso que esta é a mensagem que nos deixa esta leiturinha. Pronto, se quiser reler, para de facto se poder intrusar melhor na nossa consciência a mensagem de hoje. E agradecemos a Jesus. Te agradecemos, Jesus, por estes momentos em que estamos na tua casa, em que vimos aqui para aprender e para apreender os teus ensinamentos. Agradecemos, Jesus, por de facto termos encontrado este cantinho, esta doutrina. Agradecendo-te, Jesus, e rogando-te bênçãos para todos aqueles que contribuem para que estas portas se abram. Nesta hora, Jesus, te continuamos a rogar bênçãos não só para nós aqui presentes, mas para todos os nossos irmãos que se encontrem nesta hora em maior necessidade. E te rogamos, Jesus, pelas nossas intenções, por todos aqueles casos que nós conhecemos e que tantas vezes estão no nosso coração, necessitando de luz e de paz, necessitando do teu auxílio. Rogamos-te, Jesus, pelas nossas famílias, mas por todas as famílias do mundo, Senhor, por todos os lares, para que haja harmonia, para que haja paz, para que haja respeito das criaturas umas pelas outras. Te rogamos, Jesus, pelos mais velhos, por todos aqueles que estão sós, tantas vezes doentes, isolados. Que a luz bendita os envolva, que os seus anjos da guarda estejam presentes, aproximando-se, levando-lhe consolo, levando-lhe alento, levando-lhe força, Jesus, para que as dores físicas se possam aliviar e para que uma gotinha de esperança, Jesus, lhe possa adoçar os seus corações. Rogamos-te por todas as crianças, Jesus, por aquelas que estão mais sós, mais desprotegidas, por
por aquelas que não têm colo, que não têm pão, que não têm uns braços que as auxiliem e que as orientem na vida. Que sejas tu, Jesus, a sua estrela guia. Que sejas tu, Jesus, a estender-lhe os seus braços, a fim de que sempre encontrem o caminho mais certo, o trilho mais seguro. Te rogamos, Jesus, por todos aqueles que sofrem, por todos os que estão doentes, os que estão sós, os que por algum motivo se encontram revoltados, tristes, por todos aqueles que não têm orientação para a sua vida. Que tu, Jesus, sejas o nosso modelo e o nosso guia. Que tu, Jesus, orientes os nossos passos. Que tu, Jesus, fiques nos nossos corações. Nesta hora e para todo sempre. Agradecemos, Jesus, esta hora e rogamos ainda a bênção para as nossas águas. Que elas contenham as energias salutares que possam completar o auxílio que aqui recebemos no dia de hoje. Bênção, Jesus, para toda a terra. Bênção, Jesus, para cada um de nós. Que assim seja.